Olá a todos, tutorial Windev Mobile número 11, vídeo 3190. Hoje vamos ver lição 4.2, o básico do Double-Angel. Lição 4.2, o básico do Double-Angel. Essa lição vai ensinar os seguintes conceitos: os diferentes tipos de variáveis, principais declarações Double-Angels, principais operadores Double-Angels, procedimentos e funções, processamento de string, valores numéricos e moeda. As variáveis. O que é uma variável? Em uma linguagem de programação, uma variável é usada para armazenar dados. Essas seções de memórias contêm string, números, etc. As variáveis são usadas para realizar cálculos, realizar comparações ou armazenar informações que serão usadas posteriormente. Uma variável é representada por um nome, que seria aqui, um tipo, natureza dos dados armazenados na variável, consulte os tipos de variáveis, que seria aqui, um valor, informações armazenadas na variável, que seria aqui, um escopo, limite para usar a variável na programação, ver o escopo das variáveis. O escopo é definido principalmente pelo local onde a variável é declarada. Declarando é atribuído uma variável. A variável deve ser declarada, o que significa criada, antes que possa ser usada. Exemplo de declaração simples: preço is current. O preço representa o nome da variável, que seria aqui. Is, usado para declarar a variável. A linguagem cotidiana é usada em Double-Angel, que seria aqui. Corrente, corresponde ao tipo de variável, que seria aqui. Exemplo de declaração múltipla: last, first, are, string. Last name, first name, que seria esses dois aqui, representa o nome das variáveis. O are é usado para declarar um conjunto de variáveis, que seria aqui. String representa o tipo de variáveis, que seria aqui. Quando a variável é declarada, você tem a capacidade de atribuí-la ou atribuir um valor. Por exemplo, atribuindo uma variável de moeda, price igual 1256. Atribuir uma variável de string, last name igual, entre aspas, DOI. O operador igual é usado para realizar essa atribuição. Em Double-Angel, o caractere aspa dupla, que eu botei aqui, é o caractere usado para delimitar uma sequência de caracteres. No exemplo acima, as aspas duplas são usadas para atribuir o valor DOI à variável last name. O conteúdo da variável pode ser lido e manipulado. Basta usar o nome da variável para acessá-la. O exemplo a seguir é usado para ler e exibir o conteúdo da variável price, info, preço. Tipos de variáveis. O tipo de variável é usado para especificar o tipo de informação que será armazenada na variável. Os tipos mais comuns são booleano, que é true ou false, string, entre aspas, integer são números, 1, 2, 3, 4, corrente são moedas, 12,32, real, 7,7666, e etc. Use o tipo correspondente às informações que devem ser armazenadas. Portanto, você otimizará a memória e evitará erros de cálculo ou processo ao usar variáveis na função de Double-Angel. A maioria desses tipos de variáveis são usados nesse tutorial. Para mais detalhes, consulte ajuda sobre o tipo a ser desejado. Ver diferentes tipos de variáveis. Outros tipos estão disponíveis, como matrizes, estruturas, datas e horas. Variáveis avançadas também estão disponíveis. Esses tipos avançados reúnem todas as características do elemento que está sendo usado em uma única variável. Tipos avançados podem ser usados para lidar com documentos XML, e-mails e arquivos XLS. Vamos entrar no nosso projeto mobile. Meu primeiro projeto. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui em projeto e vamos clicar aqui no código aqui. Então, projeto, código. O escopo das variáveis. As variáveis podem ser declaradas em qualquer lugar do código. Porém, de acordo com a posição de sua declaração, a variável não pode ser utilizada para realizar processo ou cálculo. Falamos de escopo variável. Dois tipos de escopo estão disponíveis: global e local. Escopo. Global significa que a variável tem uma visibilidade estendida no código. A variável é visível fora do local onde foi declarada. Vários níveis estão disponíveis: projeto e conjunto de procedimentos, janela, página relatório. Uma variável declarada em nível de projeto tem maior visibilidade no programa. A variável é visível em qualquer lugar em todos os processos do programa. No entanto, você não deve declarar muitas variáveis com esse escopo.
Na verdade, a memória ocupada pela variável é sempre reservada. Mesmo se a variável não for usada, usar um grande número de variáveis globais não é recomendado na arquitetura do programa para passar variáveis para um processo. Recomendamos que você use parâmetros. Consulte parâmetros de um procedimento para obter mais detalhes. Uma variável declarada em um conjunto de procedimentos e uma variável declarada no projeto têm a mesma visibilidade. A vantagem de declarar uma variável no nível de um conjunto é agrupar ou classificar as variáveis por tema, para tornar o processo de inicialização do projeto mais legível. Uma variável declarada em nível de janela, que seria aqui, página relatório, limita o escopo da variável a todos os processos do elemento, janela, página relatório, e seus controles. Isso permite encapsular e limitar os usos. Escopo local significa que a variável tem uma visibilidade limitada no código. A variável é visível no processo em que foi declarada e se torna possível restringir o uso da variável processo. No caso local, é dentro do bem-vindo numa janela. Diagrama de escopo resumido. Então aqui nós temos o projeto, temos as janelas e os processos locais. Uma variável é global quando é declarada no código de inicialização do projeto ou no código de declaração do conjunto de procedimento. A variável é global para o projeto, no caso aqui. No código de declaração de variáveis globais da janela, página relatório, a variável é global para o elemento, janela, página relatório, onde foi declarado, no caso aqui. Em todos os outros casos, uma variável é local para o processo em que é declarado. Operações simples na variáveis. Vários operadores matemáticos podem ser usados para realizar cálculos das variáveis. Mais adição, menos subtração, asterisco, multiplicação, barra, realizar uma divisão. Outros operadores podem ser usados para realizar cálculos. Mais, incrementa 1, menos, diminui de 1 em 1, mais igual, atribuir o valor adicionando, menos igual, atribuir, subtraindo o valor. Exemplo, declarando uma variável, CNT is inteiro, V1 is inteiro, resultado is numérico. Atribuindo CNT igual a 10, V1 igual a 3. Usando operadores. CNT igual CNT mais 3, no caso vai ficar 13. CNT mais vai ficar 14, porque somou 1. CNT menos igual a 8, vai ficar 6, porque diminuiu 8. CNT igual CNT vezes V1, vai ficar 18. E resultado igual CNT dividido por 5. Operadores de comparação também estão disponíveis. Menor, maior, menor igual, maior igual, diferente, igual a. Outros operadores estão disponíveis. Consulte diferentes tipos de operadores para obter mais detalhes. Dicas. É muito conveniente nomear as variáveis com nomes longos e evitar nomes curtos, como IJK. Ao ler o programa novamente, você será capaz de lembrar facilmente o propósito da variável. Para definir o nome das variáveis, todos os caracteres de código, incluindo os caracteres acentuados, são aceitos. Significa legibilidade melhorada. Cuidado! Alguns caracteres não são permitidos. Espaço, igual, ponto, vírgula. É muito importante dar o tipo adequado à variável de acordo com o seu uso. Por exemplo, para armazenar vários dígitos, você deve ter que use uma variável numérica, se essa variável deve ser usada para cálculo. Use uma variável string, se essa variável deve ser usada para armazenar dígitos sem realizar cálculos. Para armazenar o número do seguro social, por exemplo. Próxima lição. As instruções condicionais if e switch. Caso você não for inscrito, inscreva-se no canal Amarildo Matos. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Também seja patrocinador do canal e seja membro, e tenha acesso a benefícios para assinantes. Valores a partir de R$ 6,99 mês. E agora, com quem eu adquiro produtos da PC Software, o Endeavor Dev Mobile, entre em contato com Adriano Boller, da WX Soluções, revendedor no Brasil. Shine.
É isso aí, pessoal. Mais uma aula finalizada. Valeu, tchau!